Olá, a luta de 40 mil brasileiros pelo reencontro de mães, pais e irmãos separados de suas famílias pelo isolamento de pacientes com hanseníase ganha genética como aliada. O Reencontros é um programa idealizado pelo MORHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Doença, em parceria com o INAGEMP, Instituto Nacional de Genética Médica Populacional. Foi lançado em agosto na Fiocruz e, através do exame de DNA, pretende ajudar as pessoas que foram separadas pela hanseníase a reencontrar seus familiares. Para falar sobre o tema, o Alerj Debate recebe a deputada enfermeira Rejane, Arthur Custódio, conselheiro nacional de saúde e coordenador do MORHAN, e a professora de bioquímica Maria Luísa Saraiva Pereira, responsável pela área de genética na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Arthur, como vai funcionar esse programa? Tem alguma parceria? Bom, primeiro lembrar que as pessoas foram separadas dos pais por conta de uma política de segregação e isolamento da hanseníase, né? Isso no Brasil foi oficialmente até 1976. Na prática, até 86 a gente teve pessoas separadas dos pais. E a gente precisa, na verdade, localizar primeiro todas essas pessoas. Segundo, localizar quem perdeu o contato com seus irmãos ou com seus pais, ou pais que não conseguem mais localizar os filhos. E a partir daí, então, a gente vai colher, né, junto com o Instituto de Genética, colher material genético dessas pessoas para identificar à medida que a gente for encontrando pessoas que podem ser esses parentes desaparecidos. Pela pesquisa que eu fiz aqui, era uma lei federal, número 610, de 13 de janeiro de 49, que ordenava essas pessoas com hanseníase, a gente comentava aqui até antes de começar o programa, a entregar esses bebês para adoção. E não existia nada, porque a adoção você não sabe o paradeiro das crianças. Como é uma lei federal? Por que era esse isolamento? O Brasil, assim como outros países do mundo, trabalhou numa política de segregação e isolamento. A descoberta da cura da hanseníase foi na década de 40. E por isso a gente começou a trabalhar toda essa negação de por que separar, por que isolar. E na prática, os países continuaram segregando, separando. Em 1953 surgiu uma determinação mundial de se acabar com a segregação, com o isolamento compulsório. O Brasil, infelizmente, continuou, através da Lei 610, a segregar e separar as pessoas, isso até 1976. Mas, na prática, a gente continuou separando até muito mais que isso. E ainda existe esse preconceito no Brasil? Quem tem hanseníase hoje não fica mais isolado, mas existe um preconceito ainda? Existe sim. O Brasil, infelizmente, é o primeiro lugar, né, deputado? O primeiro lugar do mundo em incidência de hanseníase. Nós temos aí 37 mil casos novos por ano e a gente ainda encontra muitos fenômenos de preconceito, de tentar tirar do trabalho, tirar da escola. A gente teve recentemente 2 casos, um no Ceará, de uma criança que foi tirada da escola, e tivemos em Pernambuco uma professora que foi tirada da escola também porque estava com a doença. Então, a gente ainda tem preconceito, apesar de ser uma doença que hoje tratamento é 6 meses ou 1 ano para ficar curado, você trata no posto de saúde, pelo Sistema Único de Saúde, o tratamento é todo gratuito, o medicamento é doado pela Fundação Novartis para a Organização Mundial de Saúde, que distribui para o mundo todo. Mas a gente ainda tem esse problema do preconceito. Como que a pessoa adquire a hanseníase? Olha, a hanseníase ela é uma doença que é transmissível pela respiração de uma pessoa que tem uma forma contagiosa, que não esteja se tratando. À medida que começa a tratar, ela não transmite mais. Então, a gente já podia ter acabado com a hanseníase no Brasil. Então, falta determinação política. Não é à toa que a gente tem visitado todas as assembleias legislativas, não é à toa que a gente tem conversado com o Ministério da Saúde, com a própria Presidência da República. Precisa uma determinação política de se acabar com a doença no país. Deputada, aqui no Rio de Janeiro foi feita uma audiência para divulgar esse trabalho Reencontros. Como foi o resultado aqui no Rio de Janeiro? Não, então, o meu contato com o Arthur foi muito interessante, porque durante a minha campanha, eu fui lá no Hospital do Curupaiti, falei com o pessoal de enfermagem e busquei também os pacientes que estavam internados, fazendo curativo, moram ali, né, não são internados, mas moram ali através de um amigo em comum que faz o curativo lá com eles. E naquele momento eu, assim, comecei a ver um mundo diferente, né? Que era ali
aquelas pessoas naquela vidinha deles ali. Eu conversei, olha, se eu conseguir entrar, né, na Alerj, eu vou abraçar a luta de vocês, eu vou, inclusive, voltar aqui. Só que quando eu voltei, acho que uma semana depois, 2 semanas, essa senhora que tinha falado comigo, ela já tinha falecido. Então, aquilo me deu assim, sabe, eu fiquei tão chateada, não conhecia a senhora, nunca tinha visto e não me recordo o nome dela. E aí, de repente, aparece o Arthur lá no gabinete, mostrando, veio através de uma amiga também em comum, mostrando um vídeo que foi feito essas crianças que foram arrancadas, né, do seio da família, da mãe, foram retiradas para adoção e viveram esse tempo todo longe. Então, mostrou que onde a gente podia trabalhar em conjunto para reparar esse mal que foi feito por preconceito, né, Arthur? Por preconceito. Então, nós montamos uma audiência pública que foi também muito comovente, muito. Todos os deputados que estavam lá na audiência vieram as lágrimas, enfim. E nós tiramos aqui na casa um documento que seria assinado por todos os parlamentares para a gente encaminhar para Brasília, para que Brasília acelerasse essa reparação. Nós não conseguimos a assinatura de todos, até estávamos conversando antes para a gente fazer um apelo aqui ao vivo, né, para que as pessoas, os deputados, assinem esse documento, esse manifesto, que eu acho que é uma luta de todos, independente de onde a gente estiver, se somos deputados ou se não somos. Eu acho que como cidadãos desse país, eu acho que a gente tem assim, a obrigação de reparar esse dano que foi feito. Arthur, como está sendo feita a divulgação? Aqui no Rio de Janeiro já foi feito, mas você falou que vai fazer no Brasil todo, né? Essa é uma estratégia importantíssima. É um projeto que, na verdade, ele é suprapartidário, ele independe, né? Por isso que a gente pede para todos os deputados daqui da Alerj assinarem esse manifesto, mostrarem que estão apoiando essa reparação, que o Estado brasileiro perceba o erro cometido com essas pessoas, né? A gente estima que sejam 40 mil, mas a gente precisa que todos os deputados assinem esse manifesto, levar isso à presidenta Dilma, levar isso à ministra Maria do Rosário, e inclusive que a gente possa convencer os deputados, a bancada federal do Rio de Janeiro, deputados federais e senadores a estar apoiando isso. Foram 20 estados que tiveram colônias de hanseníase. A gente já conseguiu realizar assembleias como a do Rio de Janeiro, que foi a 4ª assembleia, né, a realizar uma audiência pública, já realizamos em 10. Tem 2 marcadas, tem algumas que a gente não consegue as assembleias legislativas, mas consegue que ou a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, acompanha a gente, ou Defensoria Pública, né? Em alguns estados, como Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente ainda não conseguiu nenhuma iniciativa para reunir os filhos separados dos pais. Então é importante que a gente tenha esse movimento a nível nacional, que mostre que o Estado quer reparar um dano que foi cometido com as pessoas, e é importante que os deputados, então, manifestem essa vontade a Brasília. Em Mato Grosso do Sul, o Hospital São Julião é uma referência no tratamento, né? Exatamente, é uma das referências. A gente tem aí, acho que, se eu não me engano, 3 estados ainda não tivemos nenhuma reunião, que foi Rondônia, Mato Grosso do Sul, 4 estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Bom, já que nós estamos com uma representante da área de genética do Rio Grande do Sul aqui, Maria Luísa, como vai funcionar esse exame de DNA? Como que vai ser feito? Certo. Bom, esse exame ele vai ser realizado fazendo a coleta de uma amostra de saliva, né? Então, é uma coleta que não requer nenhum procedimento invasivo, que a gente chama, isto é, não precisa picar, não precisa tirar o sangue, né? Então, a gente vai coletar apenas uma amostra de saliva em uma solução adequada, em que o material biológico, né, que é o que a gente vai analisar depois, se mantém inalterado, né? Então, essa coleta vai ser realizada, isso vai ser armazenado em condições apropriadas, né? E à medida que se tiver novos dados sobre determinadas pessoas,
a gente vai indicando o teste, porque na verdade o teste ele se baseia na análise de marcadores que são determinadas características que todos nós carregamos, né? E que essas características são divididas entre as pessoas de uma mesma família, né? Por isso a gente chama que é um teste de vínculo biológico, né? Então é como o teste de vínculo biológico mais conhecido atualmente é o teste de paternidade, né? Temos vários exemplos que sempre saem na mídia, né? Mas na verdade a gente também pode fazer o mesmo tipo de teste para relacionar outros indivíduos da família, né? Entre irmãos, eventualmente entre tio e sobrinhos, né? Dependendo de alguns casos, a gente pode chegar a um bom resultado, né? Então é isso que se tem como objetivo no final e é essa a participação, no caso do Instituto, do INAGEMP, né? Do Instituto Nacional de Genética Médica Populacional, em parceria com o MORRAN, né? Você acha que esse interesse do INAGEMP pode ajudar aos parlamentares do Rio Grande do Sul receber essa iniciativa aqui do MORRAN? Eu acho que assim como o MORRAN está fazendo um trabalho a nível nacional, o INAGEMP também tem como objetivo, né, realizar pesquisas e descobertas também em nível nacional, né, tanto que se chama Instituto Nacional de Genética Médica Populacional. Então, isso eu acho que é importante porque alia, né, congrega vários conhecimentos que podem ajudar, né, não só a questão de reintegração dessas pessoas, né, no seu vínculo biológico, né, mas como também divulgar outras pesquisas, outros avanços que se pode fazer na área médica e na área de saúde, né. Então, acho que a parceria é um bom exemplo, né, de avanços que a gente pode adquirir e que pode beneficiar uma boa parte da população brasileira, né? Ok, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos hoje com o Alerj Debate falando a respeito do reencontro de pessoas que foram separadas a partir da doença hanseníase. É só um instante, nós voltamos já já.